Pois bem, pessoal, nós vamos aqui fazer um resumo bem rápido para vocês do conceito analítico de crime. Vamos tentar pegar o máximo possível aqui de situações para vocês memorizarem, ok? Então vamos lá. O que seria crime, não é isso? Crime, fato típico, ilícito e culpável, ok? Primeiro elemento, fato típico. Segundo elemento, ilícito. Terceiro elemento, culpável. Alguns chamam ilícito também de antijurídico. Então aqui também pode ser antijurídico, ok? Fato típico vem aqui para baixo para ficar mais fácil. O que seria fato típico? Fato típico seria conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Conduta vem aqui para baixo. O que seria conduta? Conduta nós temos a modalidade de ação e a modalidade de omissão. Ação também chamado de conduta comissiva com C, não é? A omissão se divide em própria, que também é chamada de pura, e o exemplo é o artigo 135 do Código Penal, porque narra uma omissão, é a própria omissão narrada. E temos a omissão imprópria, também chamada de crime comissivo por omissão, que está lá nas possibilidades dela acontecer no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C, ok? Ainda em conduta, não é? A conduta pode ser dolosa e culposa. No dolo nós temos dolo direto, quando a pessoa quis o resultado, dolo indireto alternativo, o famoso ou, e dolo indireto eventual, quando a pessoa assume o risco, que é o mesmo que tratar o resultado com indiferença. Nas teorias adotadas temos a teoria da vontade e teoria do assentimento. A teoria do assentimento é a que está ligada ao dolo eventual, ok? E ainda temos os aspectos do dolo, que pode ser volitivo, vontade, cognitivo, conhecimento. Só tem dolo se a pessoa tiver vontade e conhecimento. Já na culpa, nós temos como elemento a conduta voluntária, ok? Inobservância do dever de cuidado, que aí nós temos o gênero negligência, espécies, imperícia, quando a pessoa não é boa, e imprudência, quando ocorre um abuso. Nós temos ainda como elemento da culpa o resultado lesivo indesejado, a previsibilidade objetiva, e pela previsibilidade objetiva você vai conhecer a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa consciente, quando a pessoa faz a previsão do resultado, mas acredita que não vai acontecer o resultado. E a culpa inconsciente, ele não fez a previsão, mas tinha que ter feito essa previsão. É uma previsão que o homem médio faria. É esse termo que a doutrina usa. Temos a tipicidade, ainda elemento da culpa, e o nexo causal. Ok? Na conduta, nós não podemos esquecer das possibilidades de ausência de conduta, né? Que são elas: movimentos reflexos, estados de inconsciência. Movimento reflexo é o choque elétrico. Estados de inconsciência, o sonambulismo, coação física irresistível, aquele famoso exemplo da família, da enfermeira amarrada que não tem como medicar o paciente. Caso fortuito, não é? Seria aí uma greve de professores e força maior, um tsunami, por exemplo, né? No nexo causal, nós temos que lembrar que nós temos causas absolutamente pré-existentes, concomitantes e supervenientes, e todas estas rompem o nexo causal, né? E temos as relativamente independentes, que são relativamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente, né? Lembrando que aqui são absolutamente independente e relativamente independente, não é? Relativamente independente, pré-existente, concomitante e superveniente. Lembrando que nas modalidades supervenientes nós temos a situação que a causa superveniente causa o resultado por si só, e se ela causa o resultado por si só, rompe o nexo causal. E tem a situação que não causa o resultado por si só, que não causa o resultado por si só, não rompe o nexo causal, okay? No resultado, nós temos resultado jurídico e naturalístico. A teoria nossa adotada é a naturalística, né? Tipicidade, elementos da tipicidade: elemento objetivo, subjetivo e normativo. Elemento subjetivo ainda tem a espécie subjetiva especial do tipo, que é o dolo específico, ok? O elemento normativo é aquele que precisa de valoração. Exemplo, tem no tipo penal: deixar de pagar pensão alimentícia sem justa causa. Não é esse o texto lá, mas deu para você entender o que eu quero dizer, não é? Ou então, indevidamente, devassar correspondência alheia indevidamente.
Se for devidamente, não é crime. Então, o elemento normativo é um elemento de valoração. Tipicidade, formal e conglobante, né? Conglobante, material e antinormativa, né? Ilicitude, nós temos as excludentes, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, ok? O que seria legítima defesa? Quando repele agressão injusta, atual ou iminente, com os meios necessários, usando moderadamente esses meios necessários, direito próprio ou de outrem, ou de terceiro, né? Já no elemento culpa, né? Lembrando aqui, ó, que a gente viu desde o início, fato típico, ilícito e culpável. O fato típico nós já vimos conduta, nexo, resultado, tipicidade, a ilicitude e as excludências da ilicitude, e agora estamos na culpa. Culpa é elemento do crime, não é? A culpa é elemento do crime. Cadê ela? Está aqui. Elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, não é? Eu poderia, por exemplo, vir um a um aqui nos elementos, né? Imputabilidade. O que exclui a imputabilidade? Menoridade, por exemplo, né? O que exclui a imputabilidade? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto. O que exclui potencial consciência de ilicitude? Embriaguez completo, né? Então eu fiz a listinha aqui de todas de uma vez para vocês, né? O que exclui a culpa? O que exclui a culpa? Nós temos a menoridade, doença mental. Deixa eu colocar um Lzinho aqui. Doença mental, desenvolvimento. Agora eu errei. Deixa eu apagar. Pronto. Desenvolvimento mental incompleto, erro de proibição. O exemplo da portuguesa que adota uma criança, né? São o exemplo mais conhecidos da nossa doutrina. Coação moral irresistível, obediência hierárquica, embriaguez completa, por caso fortuito e força maior, né? Passando também rapidamente pelo intercrimes, que é cogitação, preparação, execução e consumação. Lembrando que na preparação tem esse asterisco aqui, porque a preparação pode ser punível, não é? E eu também fiz um capítulo dos erros aqui, que é para você colocar na mente todos os erros existentes, apesar de que alguns estão na parte especial, na parte geral antes do 32 e outros depois do 32, lá pelos artigos 70 e poucos lá, não é? Nós temos o erro de tipo, quando a pessoa erra um elemento do tipo, o erro de proibição, que erra na ilicitude, não é? A pessoa pensa que é lícito e não é. O erro determinado por terceiro, um terceiro determina o erro sobre a pessoa. Eu confundo a pessoa, né? Eu atiro em José pensando que é José, quando vê, era João. E se esse José que eu queria tirar tiver mais de 70 anos, eu vou responder pela agravante da idade. E João tinha 40, por exemplo, mas eu respondo com a agravante da idade, acertando a pessoa de 40, né? Eu errei na pessoa. O erro sobre a coisa, quero roubar a mala de quero furtar a mala de um, furto a de outro. O erro na execução é o erro de pontaria. Eu quero acertar José, atiro em José, mas erro José e acerto outra pessoa. E o resultado diverso do pretendido também é praticamente um erro de mira, não é? Eu quero acertar José, erro José e acerta janela. Eu vou responder por dano? Não. Por quê? Porque não existe dano culposo, não é? Então, só responde o resultado diverso pretendido se tiver a modalidade culposa para a pessoa responder. Vamos inverter, eu quero quebrar a janela. Atiro na janela, acerto Maria, não é? Machuquei Maria. Lesão culposa em Maria. Eu queria acertar a janela, não vi a Maria, né? E autoria, nós temos o autor, coautor, partícipe. Enfim, isso aqui é um resumo que eu fiz rapidinho a pedido de alguns alunos ali, tá? E espero ter ajudado vocês, tá bom? Um abraço a todos. Eu não gosto de fazer vídeos longos assim, mas esse foi mais longo. Um abraço.